amigo do Armando, né? Nosso amigo também, mas lá do Pernambuco, está com problema de saúde, ainda não está, né? E não estará, se Deus quiser. Ele está com suspeita de câncer. Os exames saem dia 26, o resultado, ele falou para nós. Então ele está bem debilitado, assim, psicologicamente, mentalmente, né? Até sair o resultado da doença. Então ele está mal. Eu queria pedir para que a gente orasse por ele no início dessa aula e orar pelo início e por essa questão, para que Deus possa estar tranquilizando o coração dele, para que Deus possa estar trazendo paz ao seu coração e que esses resultados do dia 26 sejam resultados bons, né? Para ele, que seja negativo e que Deus possa estar consolando seu coração e toda a família, né? E que a gente possa, como mocidade aqui, ter suporte para ele, apoio. Quem puder mandar uma mensagem para ele, pode mandar, né? Colocar ele também nas orações diárias de vocês, né? Porque nós temos a responsabilidade de carregar o fardo um dos outros. Essa é uma responsabilidade que nós temos, né? E entregar todos esses fardos aos pés de Jesus. Então, eu vou estar pedindo para o Renan estar fazendo essa oração de início da aula e orar pelo Mateus. Pode ser, Renan? Será que o Renan está aí? Não? Então, vou pedir para outra pessoa. Momento. Pera aí, Ah, Alan, tô beleza. aqui. O microfone deu uma travadinha. Tranquilo, tranquilo. Tô aqui. Vou orar então. Tá bom. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais um dia, Pai, que estamos em tua presença, Pai. Eu quero te pedir neste momento, Pai, pela vida do Mateus, ó Pai. O Senhor sabe o quanto ele tem passado por esse momento difícil, ó Pai. Que o Senhor possa estar colocando no coração dele, ó Pai, o desejo, ó Pai, de continuar em tua presença, ó Pai. E principalmente, Senhor, o Senhor possa estar trazendo paz ao coração dele neste momento difícil, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que não é fácil, ó Pai, temos, sabemos dessa doença, ó Pai, que traz consequências ruins, mas o Senhor vai estar com ele na frente, ó Pai, e livrando ele, ó Pai, desse momento difícil, ó Pai. Eu peço também, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a nossa aula, ó Pai, no dia de hoje, que o Senhor possa estar trazendo aos nossos corações a tua palavra, a tua mensagem, ó Pai, que vai ser ministrada hoje, ó Pai, pelo Alan, Pai. Que o Senhor possa estar usando ele conforme o teu querer, ó Pai. Essa é a adoração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós estamos encerrando, né, a nossa epístola de 1 Coríntios, né? A epístola que o apóstolo Paulo escreveu para Coríntios. Nós chegamos no capítulo 16. Semana passada a gente falou do versículo 1 até o 5. Agora a gente vai ver o restante, né? Do 6 até o 24. Na verdade, do 1 ao 4, do 5 ao 24. A gente vai estar encerrando e na semana que vem a gente já vai começar com a epístola de segunda epístola de Coríntios. A gente vai estar fazendo essa continuação, né? Eu não sei, a hora que vocês quiserem falar também pode abrir o microfone, fiquem à vontade, pode interromper a aula ao momento que quiserem, fiquem tranquilos. Podem abrir o microfone, falar alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição, pode abrir e falar, porque às vezes se escrever no chat ou levantar a mãozinha eu não vejo. Então pode abrir e falar, pode interromper mesmo, sem problemas. Fiquem tranquilos e não saiam antes de acabar a aula, por gentileza, para a gente tirar a nossa foto oficial do DJP, né? O Dia do Jovem Presbiteriano. A gente está encerrando também a nossa aula de 1 Coríntios. Eu queria, antes de começar a aula, fazer uma pergunta aqui, uma pergunta sobre a aula mesmo. Vocês têm gostado desse método de estudar uma carta inteira, um livro inteiro, do início ao fim? O que vocês estão achando? Gostaram dessa forma? Eu sei que teve alguns que não conseguiram ver todas as aulas, porque no início do semestre teve a IBD de louvor, né? E a nossa mocidade é bem engajada no Ministério de Louvor, de música e afins. Mas isso que vocês viram, vocês gostaram do estilo assim de
pegar o livro todo. O semestre passado a gente fez de Apocalipse. Vocês gostaram? Se puderem abrir o microfone. Acharam interessante a gente pegar o livro todo? Pode Eu falar, achei Renan Sérgio. legal. Da Gostou? hora. Achei, eu achei interessante, apesar de, como você falou, a gente não, eu estava nas aulas lá do louvor, então eu não peguei todo o começo. Mas, assim, tem sido interessante, principalmente o livro de Coríntios, né, que eu nunca tinha estudado dessa forma, assim. Já tinha estudado Apocalipse, Romanos também, mas Coríntios não. E tá bem legal a aula, bem interessante mesmo. Legal. Alguém mais quer falar? No microfone que algumas pessoas escreveram aqui no chat. Gostou? Legal. Então a gente vai continuar assim o semestre que vem. A gente vai dar continuidade a 2 Coríntios e no próximo trimestre, né? No próximo trimestre a gente vai falar sobre Jesus nos profetas, no Antigo Testamento, né? Então, Jesus na Bíblia toda. Então, a gente vai trabalhar Jesus no Antigo Testamento. Semana que vem, né, trimestre que a gente vai continuar com a carta para o Epístola de Coríntios, só que daí em segunda carta, né? E depois a gente vai trabalhar dessa outra forma temática. Que bom que vocês gostaram, vamos continuar assim. Então, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 5 até o 24, nós iremos ler. Ok? 5 até o 24. Como são muitos, eu vou estar separando alguns aqui para vocês estarem lendo. Ok? Então, 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 16, do 5 ao 24, até o final da carta, da epístola. Então, assim, do 5 ao 9, vou marcando aí, do 5 ao 9, o André Dário, ok? Do 5 ao 9, o André Dário. Do 10 ao 12, o Armando, ok? Do 10 ao 12, o Armando. Então, do 5 ao 9, André Dário. Do 10 a 12, Armando. Do 13 ao 18, a Camila Felício. 13 ao 18, a Camila Felício. E do 19 ao 24, a Letícia Teles. Pode ser? Então, do 5 ao 9, o André Dário. Do 10 ao 12, do 10 ao 12, a Camila. Do 13 ao 18. Acho que eu me perdi aqui. Do 10 ao 12 era o Armando, não era? Boa, Armando, é o Armando, é isso mesmo. É que eu não vi ele na minha lista aqui. Será que ele saiu? Não. Não. Será que ele saiu, Armando? Não, né? Ele fugiu porque ele ia ter que ler. Eu também não estou mais achando. Né? Acho que ele saiu. Então, Paula, já que você abriu, você leu do Armando. Você? Pode, não abro mais. Você leu do Armando. Então, vamos lá. Pode ler em sequência, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, vou começar aqui. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero, agora, ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte:
Sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram aos serviços dos santos. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Agora é a Letícia. Conseguiu achar, Letícia? Peraí que eu tava tentando ligar meu É, microfone. Tá todo mundo me tranquilo. ouvindo? Sim. As igrejas da Ásia vos saudam. Vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros, como ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, será anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Legal. Esse é o encerramento, né, da carta do apóstolo Paulo. Acredito que todos, né, que viram todas as aulas, né, que conseguiram devido a essas questões todas de outras EBDs, né, que vocês estavam, né, do louvor, conseguiu perceber que o apóstolo Paulo, ele em muitas oportunidades, ele exortou muito o pessoal, né, eu particularmente também me senti bastante edificado, me senti bastante exortado, bastante desafiado nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu, a primeira aos Coríntios, né? E no final ele começa com essa saudação. Antes a gente viu sobre a mordomia, né? Sobre a questão do auxílio, sobre a questão social, né? Que é um princípio cristão e que nós devemos fazer isso. E depois ele começa a dizer que ele está indo, né? Para Macedônia e após ele vai ir para, na verdade ele está indo para Éfeso, né? E após ele irá para Corinto. Uma coisa interessante, né? Quando eu estava vendo esse final aqui, essa carta de esse, esqueci a palavra, a saudação que Paulo estava dando, né? Encerrando a carta, se despedindo do pessoal, se despedindo dessa igreja. Fiquei pensando, nossa, mas o que a gente pode aplicar para nós? Essas saudações, né, de Paulo, que ele vai viajar, que ele vai para outro lugar, né, sem que seja tão teórico, né, o que ele diz aqui, ele está indo para Éfeso, e depois, quando ele tiver tempo, um tempo bom, que ele possa ficar aqui, diz que ele quer passar o inverno, né, com eles ali, quer ficar bastante tempo com eles. Eu comecei a analisar essa questão do tempo, né, no início aqui, de 5 a 9, o apóstolo Paulo, ele destaca a questão da necessidade do uso sábio do tempo. Né? Ele precisa estar em vários lugares, fazer várias coisas, né? Ele precisa estar em Éfeso, ele precisa ir para Macedônia, ele precisa ir para Coríntio, devido toda a questão que está acontecendo lá, né? Sobre imaturidade espiritual, sobre as contendas, sobre as brigas, sobre o problema de culto, sobre algumas divergências doutrinárias, sobre idolatria. Então, o apóstolo Paulo, ele precisava ir para Coríntio, ele precisava estar em Éfeso, ele precisava ir para Macedônia, e nessa carta aqui que ele escreve, ele fala, olha, eu não vou aí só para estar de passagem, né? Eu quero ficar um tempo aí com vocês, eu quero ficar um pouco aí com vocês, eu não quero só estar aí de passagem. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês e ver com vocês, dentro dessa quarentena, dentro desse período, como que nós estamos usando o nosso tempo? Como que nós estamos aproveitando o nosso tempo de maneira sábia? Nós estamos usando o nosso tempo de maneira sábia? Claro que tem os estudantes, a gente consegue usar o nosso tempo como estudantes, nós conseguimos ainda fazer as nossas devocionais,
nós estamos vendo os cultos, nós estamos nos relacionando com os nossos amigos, como é que está o nosso tempo? Dentro dessa quarentena, eu queria ver com vocês, né, se puderem compartilhar alguma coisa, como é que está sendo essa quarentena para vocês na questão de tempo? Vocês estão conseguindo se disciplinar? Vocês estão conseguindo fazer uma rotina? Foi difícil? Como é que é? Eu queria ver com vocês alguém, como é que está sendo essa quarentena para vocês na questão de tempo? Com a família? Estão conseguindo aproveitar bem a família? Está conseguindo usar de forma boa o tempo? Ou a gente está perdendo tempo? Ou não conseguiam se organizar com o tempo? Porque eu vejo até dentro do seminário alguns colegas que tiveram muita dificuldade, porque a rotina tem que partir de nós agora, né? Por exemplo, para ir, a gente tinha aula a partir das 7h30 até a 1h, às vezes das 7h30 até as 3h30, então a gente tinha essa rotina, nós teríamos que acordar esse horário, teríamos que ficar até mais tarde, depois da aula, continuar estudando, né? E agora nós mesmos, né? Porque tem aulas que nós precisamos fazer resenhas, relatórios para ganhar presença. Então nós mesmos temos que nos disciplinar com essa questão de horário. Eu, dando um testemunho particular, né? Como eu estou aqui em Cascavel, eu estou vindo todos os dias de manhã na igreja, aqui na igreja, né? Na central de Cascavel, para fazer minhas aulas, fazer minhas resenhas, para criar uma rotina, um hábito de sair de casa. Mesmo quando eu não saio de casa, eu tento me vestir como eu iria sair, né? Colocar calça, tênis, camiseta, moletom, né? Porque aqui está muito frio, e tento me vestir como eu iria sair. Então eu tento otimizar o máximo o meu tempo e usar da melhor forma sem perdê-lo. Porque eu acho que dentro dessa quarentena o tempo parece que ficou mais escasso, parece que eu tenho mais coisas para fazer. Não sei vocês. Quero que alguém dê um testemunho ou fale como é que está sendo essa quarentena, essa questão de tempo. Estão conseguindo usar bem? Como é que está a rotina? Estão conseguindo organizar a rotina? Estão conseguindo usar de forma sábia o tempo? Pode abrir o microfone e falar. Alguém quer falar? Então, Alan, no começo da quarentena eu achei meio difícil. Eu não tinha conseguido me organizar, porque eu estou trabalhando também home office. E passou 1, 2 semanas até que eu consegui me organizar mais. Mas parece que nessa quarentena você tem mais coisa para fazer mesmo. Eu não entendi. Mas agora eu tô bem tranquilão mesmo. Sério, eu tô bem tranquilo. Legal. Tipo, hoje eu acordei bem no horário da EVD, 10h30. Bom, você pegar EVD, né? Legal. Mais alguém quer falar? Como é que tá sendo essa quarentena, questão de tempo? Tá conseguindo usar bem? Tá conseguindo ter uma boa rotina? No meu caso aqui, né? Eu sou super organizado. Não gosto de trazer trabalho para casa. Então, fui obrigado a trazer o meu serviço para casa. Né? Então, no começo, foi difícil para mim. Porque eu gosto de tudo no papel. Eu não sabia nem o horário de aula que eu ia entrar. Tal. Eu fiquei preso ao papel. Aí depois eu achei esse horário, aí comecei a me organizar. Então, mas só que me deixa muito... Eu tô mais estressado fazendo o trabalho em casa do que no meu serviço, né? Porque eu gosto de... Quando eu tenho dúvida, eu gosto de ver como que faz. E aqui eles falam assim, faz isso, faz por telefone, e é ruim. Eu fico nervoso, porque eu quero ver. Então, eu falei para minha coordenadora, eu sou do tempo de lousa, giz e livro, só, eu não gosto de usar tecnologia, estou perdido. Agora que eu estou começando a me organizar. Mas questão assim, à noite, eu faço minhas devocionais, né? Tá dando para... Agora com a família tá difícil, né? Porque eu moro sozinho aqui em Tatuí, minha mãe mora em Tapetininga, que é ao lado. Então eu até falo para ela, ligue só nesse horário, a partir desse horário eu não posso falar com ninguém. Então para mim tá, mas tá difícil, muito difícil. Para mim tá complicado. Legal. Eu entendo mesmo. Eu imagino que esteja difícil. Mais alguém quer falar? Mais um aqui pra gente. Como é que tá sendo essa quarentena, questão de tempo? Até com a família, tá conseguindo aproveitar bem ou não? Trabalho, faculdade? Oi, é a Rebeca, não é o André. Oi, Rebeca.
eu acho que é difícil a gente organizar e eu acho que a gente perde a noção do tempo. Eu, pelo menos, às vezes eu trabalho mais do que eu estaria trabalhando, né, quando eu estava no presencial, porque eu fico em casa, aí eu já começo, vou indo um atrás do outro, e aí eu acabo trabalhando mais porque eu perco mesmo essa noção do tempo, estando em casa, né? Então, acho que fica sei lá. Entendi. Legal. Ficou baixo, mas eu consegui entender que perde um pouco a questão da noção do tempo, né, estando em casa, e acho que tem algo também que às vezes é estranho, às vezes até para os nossos familiares entender, às vezes quando a gente está trabalhando, quando a gente está em casa, parece que a gente não está trabalhando, né, parece que você está fazendo outra coisa, né, parece que não é algo formal, é estranho, né, até as pessoas dizem, tá em casa, não, mas eu estou trabalhando, estou estudando, fazendo alguma coisa, isso também até para toda a nossa família se tornar uma rotina, né? E o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui a questão do tempo, a gente consegue perceber essa questão que ele se preocupa com o tempo. Ele se preocupa em estar com aquele povo, ele se preocupa em como ele vai utilizar o tempo, ele se preocupa que tem que usar o tempo de forma prudente, ele se preocupa com isso. Então, a gente consegue perceber que o apóstolo Paulo vê que isso é algo importante também na vida do cristão. E agora, agora mais do que nunca, nós estamos nos deparando com esse problema. Claro que antes a gente tinha esse problema também, né? Porque todo mundo, até o pessoal mais jovem que trabalha, estuda, tem igreja, ministério na igreja, compromissos e tal, tem problema com o tempo. A questão é como que nós administramos o nosso tempo e como é que nós estamos sendo prudentes com esse tempo, né? Porque quando entrou a quarentena, acho que veio a falsa impressão, não sei se para vocês, mas que nós teríamos mais tempo. E parece que é o contrário, né? Como o próprio Vitinho falou, a própria Rebeca falou, que a gente às vezes perde um pouco a noção do tempo. Parece que foi o contrário, né? Parece que agora o tempo ele está mais corrido. E só que a gente tem que tirar coisas boas também disso, né? Hoje, querendo ou não, claro que tirando as pessoas de trabalho essencial, né, como a própria Cindy, que trabalha na área da saúde, não sei mais alguém que tem esse tipo de trabalho essencial que precisa sair de casa, a gente está conseguindo aproveitar um pouco mais, ou de certa forma tentar um pouco mais com a nossa família, com as pessoas próximas de dentro de casa. Como que a gente consegue aproveitar isso? Será que a gente está tirando isso de uma forma boa, né? Quem tem filhos, né? Claro que aqui não é a nossa realidade, mas aproveitar esse tempo com eles, né? Como que o tempo ele é utilizado. A gente pode ver lá em Efésios 5, no versículo 15 e 16, o que o apóstolo Paulo fala sobre o tempo. Vamos abrir lá em Efésios 5, do 15 ao 16. Efésios 5, do 15 ao 16. Então, Efésios 5, versículo 15 e 16. Primeira leitura eu tinha pedido para o Armando ler, ele fugiu da sala, sumiu. Agora eu vou pedir para ele ler Efésios 5, do 15 ao 16. Daí, depois você agradece a Paula, viu, Armando? Ela cobriu a sua aí na leitura. Efésios 5, do 15 ao 16. Se puder ler, fique à vontade. Armando? Será que a Paula vai ter que te cobrir de novo? Tá aí? Não tá? Não, acho que o Armando não tá. Acho que ele só tá... Não tá aí? Então tá bom. Então vamos pedir para outra pessoa aqui. Deixa eu ver aqui meus contatos aqui. Pedir a Cindy, você tá aí? Você pode ler, Cindy, para nós? Efésios 5, do 15 ao 16. Posso sim. Por gentileza. Tá, vou ler. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Legal. Na minha versão ele fala remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas essa tradução de oportunidades é muito boa e muito coerente também do que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios 16. Como que nós estamos aproveitando essas oportunidades, né? E desperdiçar tempo é jogar oportunidades fora. Na verdade, quando nós desperdiçamos tempo, nós jogamos oportunidades fora. Quantas vezes nós, por
usar mal o nosso tempo, nós estamos deixando de ter algumas oportunidades, estamos jogando oportunidades fora. Por exemplo, você que tem um plano, claro que Deus ele mudou hoje muitos planos que nós tínhamos para esse ano. E isso é muito legal porque a gente vê que os nossos planos têm que estar debaixo dos planos de Deus, né? Nós fizemos, acredito que, eu digo que é legal, às vezes é frustrante para nós, né? Mas nós estamos debaixo da vontade dos planos de Deus. Quem aqui já não tinha feito um plano para esse primeiro semestre aqui, né? Para esse mês de maio, né? Aqueles que malham, que fazem academia, aqueles que fazem, então vão fazer uma prova, um concurso, vestibular, quem está fazendo algum tipo de projeto, teve que adiar, teve que mudar o seu plano por causa do que está acontecendo agora. Não é verdade? Acredito que muitos aqui, eu vejo a dificuldade até dos adolescentes, né, e alguns jovens nossos, hoje, que precisam fazer o vestibular, que precisam fazer Enem, que não está conseguindo, que não tem não está tendo aula, né? Está tendo aula virtual e às vezes isso dificulta um pouco. Então, isso é interessante para a gente ver como é que a gente está usando essa oportunidade, como é que nós estamos utilizando o nosso tempo e a questão dos nossos planos, né? E a gente consegue perceber até o próprio apóstolo Paulo, a humildade dele, quando ele fala que, aqui no versículo 7, ele fala assim, olha, eu vou retornar, né? Olha, ele fala assim, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Interessante, né? O apóstolo Paulo, ele tem planos, ele faz planos, mas no final ele fala, se o Senhor permitir. Se ele permitir, eu vou estar com vocês. E quando nós fazemos planos, nós falamos isso em nossa oração, em nossas conversas, né? Por exemplo, meu plano é comprar uma casa, se assim o Senhor permitir. O meu plano é fazer né? Eu tenho um planejamento tal, né, de vida. Se assim o Senhor permitir. E é isso que o apóstolo Paulo fala. E isso mostra muito a dependência dele de Deus. Porque ele já tinha o plano dele todo elaborado aqui. Ele falou, olha, eu vou ficar em Éfeso, vou para Macedônia e vou para Coríntios. Né? E ele coloca isso debaixo, os planos dele debaixo dos planos de Deus. E voltando para a questão do tempo, a utilização do nosso tempo, ele não pode ser desperdiçado, porque senão nós perdemos oportunidades. Né? Ele mostra para a igreja de Corinto sobre seus planos, sobre suas futuras viagens. Ele tem os seus projetos, ele tem a sua agenda, né? Tem pessoas mais organizadas que às vezes já tem agenda para um mês todo, né? Para o semestre todo, até para o ano todo, né? Nós, da Mocidade, nós tínhamos a nossa agenda, o nosso planejamento já do ano todo, isso tudo foi alterado, e isso é interessante, porque nós tínhamos um plano, mas Deus ele veio com outro plano, e nós estamos usando essa oportunidade que nós estamos tendo, e isso é uma oportunidade para trabalhar de outra forma. Entende? A gente está usando essa oportunidade que Deus está nos dando, essa crise, para conseguir fazer a obra de Deus. O reino de Deus ele não para. E isso é interessante. Está vendo que a gente usa as crises para que a gente tenha oportunidade. A gente não perde tempo, né? Por exemplo, como antes de ontem teve programação e o pessoal aqui está se adequando, se adaptando às programações da igreja para que todos sejam atendidos de forma virtual, mas estamos usando essa oportunidade. E isso tem que ser feito. Como que nós estamos usando isso a favor do reino, a favor dos planos de Deus e até mesmo na nossa vida cotidiana? Quando eu falo em reino, eu falo em toda a extensão da nossa vida. Entende? O reino de Deus, ele não, e até um erro hoje e um problema do evangelicalismo brasileiro, que parece que o reino de Deus se resume dentro da igreja. E isso é errado. O reino de Deus se resume a toda a nossa vida. O reino de Deus faz parte de toda a nossa vida, de todo o nosso viver. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja, no nosso trabalho, na nossa casa. Onde nós estamos, ali tem que ser extensão do reino de Deus.
Entendem? Isso é um erro, um problema grave que às vezes nós nos deparamos, que parece que o reino de Deus, as coisas de Deus estão só na igreja, e não estão. O reino de Deus, ele é pleno em todo lugar onde nós estamos, o reino de Deus está conosco. Porque como está lá em Lucas, se alguém fala, o reino de Deus está ali ou está aqui, não vá porque é mentira, porque o reino de Deus está dentro de vocês, está no coração de vocês. Dentro está nos nossos corações, aqui está o reino de Deus. E é onde está o reino de Deus, a palavra de Deus tem que ser levada, a nossa vida toda é para glorificar a Deus. E como que nós estamos usando essas oportunidades neste momento de crise? Hoje, o pastor Flávio pregou, né, em Tiago, né, falei primeiro Tiago, pregou em Tiago, né, e um dos textos dele é um texto que já tinha reservado para a gente falar na aula, que é Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Tiago 1, do 2 ao 4. Vamos abrindo lá. Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 ao 4. Tiago. Abrindo aqui também. Capítulo 1, versículo 2 ao 4. Eu vou pedir aqui para o nosso grande amigo Hudson, para que faça a leitura. Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 ao 4, Hudson. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Calma aí, meu amigo. Oi? Calma aí. Beleza, tranquilo. Pegou no pulo do gato aqui também. Fica tranquilo, cara. A gente tá ouvindo você tá ofegante, que você tá correndo atrás da Bíblia. Brincadeira. É Tiago. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Ó, daí você, já que você vai estar em Tiago, aproveita e depois que você lê do Tiago capítulo 1, do 2 ao 4, lê daí o capítulo 4, do 13 ao 17. Mas depois que você lê, eu falo para você não se confundir. Ok. Então, Tiago 1, 2 ao 4. Isso. Vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E agora... Beleza. Agora, Tiago 4, 13 ao 17. Tá. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Pois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Valeu, obrigado. Jactais é orgulho, tá? Aqueles que se orgulham e tal, que são orgulhosos. É interessante quando o Tiago ele começa aqui, ele fala sobre a perseverança, né? Ele trabalha a questão que a aprovação ela traz perseverança, né? Isso tem que ser trazido para nós, né? Nesses momentos, nós temos que ter perseverança, nós temos que ter fé, pois isso nos traz a perseverança. E em momentos de crise, nos traz a esperança, né? Então, a gente consegue ver o próprio apóstolo Paulo quando ele fala lá, olha, eu preciso ir para Éfeso, porque lá tem várias oportunidades, né? Mas ele tinha alguns inimigos lá. Apesar de eu ter algumas provações, eu tenho oportunidades. E muita coisa que... quando a gente ouve falar de oportunidade, sempre vem aquele pensamento errado que oportunidade é algo fácil, é algo com facilidade. Quando a gente ouve falar em oportunidade, sempre vem aquele vídeo, né, na nossa cabeça. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos, já consegui meu primeiro 1 milhão. Não é isso. Oportunidade tem dificuldades, tem provações, né? As oportunidades,
não significam facilidades. E é isso que o apóstolo Paulo fala, é isso que o Tiago aqui fala, oportunidades não é sinal de facilidade. As oportunidades virão com dificuldades, mas nós temos que usar essas oportunidades, apesar das dificuldades, né? E entra nessa questão do plano, né? Que o próprio Tiago fala que, olha, vocês falam que vocês vão viajar, que vocês vão vender, que vocês terão lucros, mas o que são vocês? Né? E ele fala aqui, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, o que é a vossa vida? E isso é algo muito contemporâneo, é algo muito atual, não é verdade? Não sei com vocês, mas vocês provavelmente dormiram de uma forma, dormiram num mundo e acordaram em outro mundo. Dormiram num mundo onde vocês tinham plano, onde nós tínhamos planos, onde nós íamos fazer até esse mês de junho, ou até, não sei, até quando vai essa pandemia, esse lockdown, essas restrições, né? A gente tinha um plano, a gente dormiu num mundo e acordamos em outro. Nossos planos, de certa forma, que eram nossos, alguns foram frustrados. Alguns foram adiados. Alguns foram até cancelados. Mas a questão é, será que esses meus planos são os planos de Deus? Será que nós falamos como o apóstolo Paulo, olha, se for da vontade de Deus, esse vai ser o meu plano? Como é que nós estamos usando essas adversidades agora? Como que nós estamos usando essa oportunidade de lockdown? Como é que nós estamos usando as oportunidades de estar em casa? Ou de não poder nos encontrar com as pessoas? Como é que a gente está usando essas oportunidades? Como é que a gente está usando o nosso tempo como oportunidade para a nossa família? Como é que nós estamos usando isso para a nossa faculdade? Será que nós estamos fortalecendo os laços mais próximos dentro de casa? Será que nós estamos fortalecendo os laços que eram mais distantes e até os laços que eram próximos e tornaram distantes fisicamente? Será que a gente continua fortalecendo esses laços? Será que a gente continua entrando em contato? Será que a gente continua se preocupando? Será que a gente está usando essa oportunidade? Como é que a gente está usando essa oportunidade? E é algo que a gente tem que refletir. Como é que a gente está usando essa oportunidade agora? Como o próprio apóstolo Paulo fala, olha, eu preciso ir para lá, eu tenho coisas para fazer lá, porque isso abriu uma grande porta para mim, abriu uma grande oportunidade para mim lá em Éfeso, só que lá tenho muitos adversários, né? Tem muitos adversários lá para mim. E tem adversários ferrenhos mesmo, né? Por exemplo, lá em Atos 19, não precisa abrir que eu narro aqui, né? Atos 19, ele arruma confusão porque tinha pessoas que faziam feitiçaria, pessoal que te fazia magia negra, e ele prega o evangelho lá, né, contra essas pessoas, contra esses adversários, né, que fazia feitiçaria, magia negra, e essas pessoas se convertem e queimam todos os livros de feitiçaria e de magia negra deles. Outro adversário deles eram os ourives, né? Aqueles que faziam ouro, aqueles que faziam estátuas e faziam esculturas de ouro, né? Da Diana, da deusa Diana, do templo da deusa Diana. O apóstolo Paulo pregou o evangelho lá, a galera se converteu e o sindicato dos ourives foram para a assembleia lá, falaram, não, como é que pode? O cara prega aqui, fala que não existe Deus feito por mãos humanas, depois vocês quiserem ver lá em Atos 19, do 23 ao 40, que não existe Deus feito por mãos humanas, agora a gente está perdendo de vender nossas estatuetas, nossos pingentes, nossas produções, isso vai gerar crise para nós ourives aqui, porque esse apóstolo Paulo pregou o evangelho aqui, as pessoas estão acreditando nesse Jesus, não acreditam mais na Diana, a grande Diana, não acreditam mais nela, e a gente está perdendo de vender. Ele tinha adversários ferrenhos lá, ele mexeu com coisas espirituais e com um sindicato inteiro que foi na assembleia, porque eles estavam perdendo dinheiro. E outra coisa, a religião era algo predominante lá em Éfeso. Tanto que até os ourives falaram assim, olha, ainda é capaz do templo ficar aqui sem ter serventia nenhuma, porque ele está pregando e a galera está se convertendo, o pessoal está se convertendo, e quando um cristão foi falar, eles ficaram 2 horas gritando. Grande é a deusa Diana. Imagina, 2 horas gritando, não deixando o cara falar. Grande é a deusa Diana. Ele tinha essa oportunidade de pregar o evangelho e falou, eu tenho que ir para lá, mas eu tenho adversários.
e ele tem adversários ferrenhos, adversários perigosos. Ele tem adversários tanto na vida, e por isso que eu falo essa questão da extensão do reino, né, tanto na vida pessoal dele, né, na vida não, comercial, onde, na vida social dele, quanto na vida espiritual, né? Aqueles que faziam magia, aqueles de outras religiões que eram contra ele, e o comércio ali que ele tinha acabado com o comércio de idolatria, né? Então ele tinha adversários. Ele fala que ele tem uma grande oportunidade. E a gente vê que a grande oportunidade não é sinal de facilidade. E nesses dias a gente está tendo uma grande oportunidade de estreitar os nossos laços. Não é fácil. Não é fácil estreitar os laços onde nós não podemos dar um abraço. Não é fácil estreitar os nossos laços onde nós não podemos visitar. Não é fácil estreitar os nossos laços onde nós não podemos dar um beijo. Não é fácil estreitar os nossos laços quando nós não podemos estar juntos. Mas como que nós estamos usando essas oportunidades? A gente percebia muito tempo atrás que o pessoal se reunia, né? E muitas vezes a gente vê na própria família, mas não estão juntos, né? Estão no celular, estão pensando em outras coisas, fazendo outras coisas e não estão juntos realmente, né? Estar presente fisicamente não significa que está junto, né? Que está com a pessoa. E foi até aquilo que eu escrevi ontem, né? Às vezes estar junto, né? Não é estar perto, é estar dentro, né? E como que a gente está usando essa questão para demonstrar o nosso amor? Como que nós estamos demonstrando como nós estamos juntos nesse momento de quarentena, nesse momento de lockdown, nesse momento de dificuldade? Como é que nós estamos usando essa oportunidade? Você está usando essa oportunidade? Você está estreitando os seus laços? Você está conseguindo elaborar os seus projetos e os seus planos conforme está a caminhada do mundo hoje, debaixo da vontade de Deus? Como é que está os nossos planos? Vamos lá para Provérbios 16, 1. Provérbios 16, 1. Capítulo 16, versículo 1. Tá? Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Provérbios 16, capítulo 1. Pedir para o Silas ler para nós. Pode ser, Silas? Provérbios 16, versículo 1. Pode ser sim. Estão me ouvindo aí? Sim. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Amém. É isso aí. E eu vejo que isso está muito, muito comum nos nossos dias, né? Nós fizemos nossos planos e por isso nós temos que estar debaixo da vontade de Deus, porque quem dá a última palavra é o nosso Senhor. Não somos nós. Nós podemos fazer todos os nossos planos, nós podemos ter nossas vontades, mas a última palavra é do Senhor. Parece que é algo tão clichê, tão simples, mas tão difícil de ser vivido, né? Quando ou como nós fazemos os nossos planos? Quando nós fazemos nossos planos, será que nós colocamos já debaixo dos pés de Deus? Será que nós já estamos orando? Será que nós colocamos debaixo da vontade do Senhor? Será que, por exemplo, esse ano, mas é um plano tão simples, eu não preciso falar para Deus, eu vou começar a estudar, eu vou começar sei lá, estou com planejamento financeiro, estou com planejamento de alguma compra, estou com planejamento, sei lá, até espiritual, de leitura da Bíblia, de evangelismo, de missão, de alguma coisa. Será que a gente coloca isso debaixo da vontade de Deus? Será que nós colocamos nossos planos debaixo da vontade de Deus? E é algo que eu me peguei pensando. Porque às vezes a gente é muito independente, né? A gente é muito autônomo para algumas coisas. Por exemplo, hoje, eu viajei de Campinas a Cascavel, eu fiquei pensando, se eu pegar o carro e ir, eu consigo, né? Eu não preciso de Deus nessa questão. Tenta entender o que eu estou falando. Você pode pegar seu carro, vou para a igreja, eu pego e vou, não preciso de Deus, eu consigo dirigir, eu consigo chegar. Mas até onde que nós colocamos até os mínimos detalhes, né? As mínimas coisas que nós vamos fazer, nós oramos e colocamos, se o Senhor me permitir, eu peço que Deus esteja me levando
para tal lugar, entendeu? Nas coisas simples, nos mínimos detalhes, até onde a gente coloca debaixo de oração, e nós oramos a Deus, e nós pedimos a Deus, colocamos nossos planos debaixo dos planos de Deus. E outra coisa interessantíssima aqui do apóstolo Paulo, que ele começa a falar, né, do Timóteo, ele começa a falar das outras pessoas, né, de Áquila, ele começa a falar da Priscila, e nós conseguimos ver que o apóstolo Paulo ele não é só um plantador de igrejas, um ganhador de almas. O apóstolo Paulo ele valoriza as pessoas. A gente consegue ver a valorização que ele tem pelas pessoas. Ele fala de Timóteo, ele fala de Apolo, ele fala de Estéfanas, né, que foi o que ele batizou em Coríntios, lá em 1 Coríntios 16, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16, foi Estéfanas que ele batizou, né, e sua casa. Então ele valoriza as pessoas. O apóstolo Paulo, ele não é só um ganhador de almas, ele valoriza, ele ama, ele encoraja as pessoas, ele tem capacidade de mobilizar essas pessoas para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele é um fazedor de amigos. O apóstolo Paulo, ele não caminha sozinho. O apóstolo Paulo, ele tem amigos. Isso é uma reflexão que eu trouxe para mim quando estava lendo aqui, né? E estendo essa reflexão para vocês. Vocês são fazedores de amigos? Nós somos fazedores de amigos? Eu sou uma pessoa que atrai outras pessoas? Eu sou uma pessoa que incentiva outras pessoas a servir ao Senhor? Eu sou uma pessoa que atrai as pessoas pelo Senhor que habita em mim? Eu sou um fazedor de amigos? Eu sou uma pessoa que incentiva outras a servir ao Senhor? Como o apóstolo Paulo? Ou será que eu caminho sozinho? Será que eu sou autossuficiente? O apóstolo Paulo não era autossuficiente. Você viu que ele ele ia mandar Timóteo e fala assim, olha pessoal, recebam Timóteo bem aí. Não é porque ele era um cara bem jovem, né? Ele tinha menos de 30 anos, provavelmente aí. E o pessoal tinha um receio com quem era mais novo, né? Porque para os judeus ali, normalmente, o cara ser um rabi, né? Ele tinha que ter mais de 30 anos, mais de 33 anos ali para ser um rabi. Então, eles tinham um receio. Eu posso falar, olha, recebam bem aí Timóteo. Então, ele tem amigos. Ele atrai as pessoas. Ele fala de forma dura, como ele falou de forma dura a carta inteira. Ele exorta as pessoas. Mas ele é uma pessoa que atrai outros para servir ao Senhor. Ele atrai, ele conquista as pessoas. Ele consegue conversar com as pessoas. Claro que nós temos, às vezes, nossas timidezes, né? Somos tímidos, né? Nós temos a nossa timidez. Será que nós conseguimos atrair as pessoas? Entende o que quer dizer? Como o próprio apóstolo Paulo, nós sabemos que as oportunidades, que dinheiro, essas coisas não têm valor nenhum sem as pessoas. Entende? Não querendo ser antropocêntrico, mas o maior patrimônio de uma igreja, o maior patrimônio da nossa comunidade não é o templo e nem a quantidade de dinheiro que ela tem em caixa. O maior patrimônio da nossa igreja são as pessoas. Foi por pessoas que Jesus morreu. Não foi por templos. Não foi por grandes contas bancárias. Não foi por programações maravilhosas. Entende? Claro que tudo isso é necessário ter por causa das pessoas, não sendo antropocêntrico, porque Jesus ele veio para morrer por pessoas. Claro que tudo isso é para a glória de Deus, não para a nossa glória. É isso que tem que ser colocado. Mas a gente não pode cair no risco de ir para um extremo, porque nós somos pecadores. Somos sim. Mas o maior patrimônio da igreja, o maior patrimônio é as pessoas. Senão a gente pode cair num erro como caíram os fariseus lá, que quando Jesus ele curou o coxo, e o coxo se levanta, levando o colchão dele, a primeira coisa que os fariseus fazem, em vez de engrandecer a Deus e ficarem felizes porque aquele cara que não andava, estava caminhando, falou assim, opa, como é que você está carregando o seu leito no dia de sábado? Está vendo a importância, a preocupação deles? Era o dia de sábado e o cara estava carregando um leito. Não porque aquela pessoa tinha sido salva, não porque aquela pessoa estava caminhando. A preocupação estava em coisas. E o maior patrimônio da igreja está nas pessoas. E a gente consegue ver que o apóstolo Paulo, ele valoriza essas pessoas.
Ele valoriza Apolo, mesmo Apolo não conseguindo ir, o Apolo era um excelente orador. Lá no início, quando a gente vê na carta de Coríntios, lá em 1 Coríntios 1 mesmo, e no capítulo 4, ele fala das facções que o pessoal fala que era de Apolo, de Pedro, de Paulo. Ele chega e quer, Paulo, vocês são de Jesus, não é? Não tem esse negócio aí, tirando essa agora não consigo falar essa palavra aqui, personificação, né? O pessoal estava adorando essas pessoas, né? O culto à personificação. Então ele quebra essa questão do Apolo, de Cefas, mas ele não é contrário ao Apolo, né? E o Apolo é um excelente pregador, ele atraía muitas pessoas, né? O Apolo seria como se fosse o Hernandes Dias Lopes dos nossos dias de hoje, né? Um cara que atrai muitas pessoas através da sua oratória, da sua pregação, e claro que através do Espírito Santo. Mas ele era um grande pregador e as pessoas eram preparadas, elas eram mobilizadas ali pelo apóstolo Paulo. Ele valoriza, ele elogia e destaca o trabalho das pessoas. Ele elogia e destaca, nós elogiamos e destacamos o trabalho das pessoas. Porque para criticar, infelizmente, nós somos os primeiros, né? Claro que não generalizando, mas nós somos bons para criticar. Mas será que nós somos bons para valorizar, como o apóstolo Paulo valorizou, como ele incentivou, como ele elogiou, como ele encorajou? Nós encorajamos as pessoas? Nós trazemos esse encorajamento? Nós temos o hábito de valorizar o trabalho das pessoas? Nós temos isso em nós? E isso é importantíssimo, porque às vezes um elogio é um refrigério para a alma de alguém que está mal. Às vezes, quando alguém faz uma coisa certa, ou faz o trabalho dela, normalmente nós falamos, não fez mais do que a obrigação. E não é assim, nós temos que encorajar, nós temos que ter o hábito de encorajar, de elogiar as pessoas. Isso é um hábito que nós temos que ter. E outro hábito que nós temos que ter, que hoje eu vejo que é difícil, é aceitar elogio. Às vezes a gente tem uma falsa humildade, fala, não sou... Aceita o elogio. Muitas vezes a gente vai elogiar, fala, não sou assim. Aceita, só aceita, obrigado. Muito obrigado. Hoje a gente tem dificuldade, às vezes, de elogiar, porque tem pessoas que não aceitam elogios também, né? Nós temos que aceitar o elogio e nós temos que encorajar as pessoas. Nós temos que, dentro das possibilidades delas e dentro do que das limitações dela, que ela consegue fazer, nós temos que encorajar e elogiar, sim. Nós temos que ressaltar quando elas acertam, porque essa carta toda foi de exortação. O apóstolo Paulo exortou todas as pessoas, porque ele é um amigo que ama, mas elogia e ele encoraja. Nós estamos elogiando, encorajando, dando força para essas pessoas, e esse é o momento de encorajarmos as pessoas. Esse é o momento de darmos valor para as pessoas. E o apóstolo Paulo, ele dá nome às pessoas, fala o Apolo, a Priscila, o Áquila, ele dá nome a essas pessoas, o Estefanas, ele dá nome, ele chega e fala para essas pessoas. Como aquele vídeo lá que nos emocionou, que foi dado nome para o pessoal da diretoria. Isso é importante, dar nome às pessoas. Isso é algo importante para nós também, de relacionamento, de atrair as pessoas. Às vezes no nosso dia a dia, às vezes a gente tem relacionamento com algumas pessoas, seja não um relacionamento próximo, sei lá, na faculdade, na academia, né, que agora está fechado, mas a gente não sabe o nome das pessoas. Às vezes você não sabe o nome do seu personal trainer, né? Eu não tenho, mas... Às vezes você não sabe o nome do seu colega de faculdade. Isso é importante para um relacionamento. As pessoas se sentem... Isso é um mínimo, né? É um mínimo e as pessoas se sentem amadas, se sentem importantes quando você sabe o nome dela. Quando assim você chega e fala, bom dia, Hudson. Né? E isso é importante para nós. Nós temos que prezar por isso, elogiar. Nós temos que encorajar. Claro que no momento de exortar, a gente vai exortar. Mas exortação não é você bater em cachorro morto, né? Não é você derrubar as pessoas. Exortação é você incentivar, diferente de admoestação. Exortar é você incentivar uma melhora na pessoa. E só exorta quem ama. Só exorta quem ama. Porque se você não amasse, se nós não amarmos, as pessoas deixam de lado, né? Fala, tá fazendo errado mesmo, ó. Vai, como o apóstolo Paulo entregou alguns aqui, que ele tentou, e ele não conseguiu, ele falou assim, olha, entreguei vocês agora para Deus, porque eu não consigo, não tem mais o que falar para vocês. Mas a exortação é um ato de amor. Nós temos que exortar em amor, em encorajamento, ok? Encorajamento. Exortação não é você depreciar a pessoa, é encorajar, você pode mudar, você pode melhorar. Você errou, mas você
não é assim, você é outra pessoa, você pode ser melhor, você pode estar melhorando. Isso é exortação, isso é encorajamento. O apóstolo Paulo, ele exorta aqui, fala os erros deles, mas encoraja também. E dá nome às pessoas. Dá nome às pessoas. Então, caminhando para o final, né, porque já passei do tempo, o apóstolo Paulo, ele finaliza aqui, né, ele saúda a todos, né, provavelmente essa saudação ele escreveu a próprio punho, porque era normal outras pessoas, ou ele tem um escriba, alguém que escrevesse para ele, né, por exemplo, Romanos, não foi o apóstolo Paulo que escreveu, ele ditou, né, quem escreveu foi Tércio, como está em Romanos 16. Então aqui ele escreveu de próprio punho, e nada mais do que, por exemplo, você escrever uma carta, você digitar, escrever de próprio punho, parece algo mais, claro que parece algo que é mais pessoal, algo que se importa mais. E o apóstolo Paulo, ele continua aqui, ele dá a saudação, né, que ele fala próprio punho, em versículo 21, ele fala assim, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, né, e ele continua, Maranata, que é vem Senhor, e ele termina aqui dizendo, no versículo 20, queria falar isso aqui, todos os irmãos os saúdam, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, que era aquele beijo no rosto, a gente não pode, né, dar um ósculo santo, mas vamos dar um ósculo online, e ele termina, o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Você vê que ele exorta todo mundo lá, desde o início da carta, ele arrebenta todo mundo, né, ele fala, mas aquele que fere é o que cura a ferida. Entende o que eu quero dizer? Ele não fere de forma maldosa, mas aquele remédio que era o mertiolate de antigamente, lembram? Hoje não tem mais isso, não arde mais, mas ardia para melhorar, né? Chá para dor no estômago, amargo, mas melhora, né? E ele ama as pessoas. A gente consegue perceber quando ele finaliza aqui, que ele fala assim, o meu amor seja com todos vocês em Cristo Jesus, que quem move esse amor não é ele próprio, não é algo nosso, e que é para a gente não se orgulhar mesmo, para a gente não se jactar, como está lá em Tiago, a gente não ter orgulho, mas é para a gente entender que quem move esse amor é o próprio Jesus. Quem nos dá esse amor é o próprio Jesus, através do Espírito Santo. E essa carta aqui, se vocês lerem ela de novo, se vocês lembrarem das aulas, é uma carta de amor. É só amor. É uma carta de amor. O apóstolo Paulo ama essas pessoas. Ele ama as pessoas. Entendem qual que é o maior patrimônio da igreja? Não é o prédio. Se fosse assim, nós estaríamos sem patrimônio hoje, de certa forma, porque nós estamos nos reunindo todos online. E é por amor às pessoas que nós usamos essas oportunidades. Que vocês têm que usar as oportunidades, a crise, para causar perseverança, tanto no seu coração, como no coração de outros. Que a gente possa incentivar mais. Que a gente possa exortar em amor. Que a gente possa elogiar. Que a gente possa destacar as qualidades. Que a gente seja tardio em criticar de forma danosa, mas que a gente possa sempre estar estimulando, que a gente possa ser fazedores de amigos, que a gente consiga usar o nosso tempo em favor do reino de Deus e que a gente coloque os nossos planos debaixo dos planos de Deus, porque Deus ele tem falado muito comigo nesse tempo de quarentena. E a pergunta que nós temos que fazer, o que nós iremos fazer com essa crise? O sofrimento, ele não é opcional. A opção é o que eu irei fazer com o sofrimento. Nisso nós temos opção. O que iremos fazer com o sofrimento? Mas o sofrimento, ele não é opcional, ele virá. Como veio para alguns, como já passou para alguns, mas como eu lidarei com esse sofrimento. Vamos orar para encerrar e depois não esqueçam de ligar as câmeras para tirar foto. Para encerrar, eu vou pedir aqui já que o pastor Flávio entrou, pedir para ele orar para encerrar. Pode ser, pastor? O senhor consegue orar agora? Porque às vezes o senhor está no caminho também de carro. Consigo. Consegue? Pode orar então, pastor. Tá ok. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, porque não há nada melhor do que sermos amigos do Senhor. Eu quero te agradecer pelo privilégio que a gente tem de estudar a Tua Palavra. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito que ilumina a nossa mente, o nosso coração e nos capacita, Deus, a vivermos os Teus propósitos. Obrigado, Deus,
porque nós temos esse recurso para estarmos juntos aqui. Obrigado porque hoje é o dia do Senhor, obrigado pela aula ministrada pelo Alan. Ó Deus, e obrigado de uma forma muito especial pela vida dos nossos jovens, que o Senhor continue sustentando e abençoando cada um deles, dando sempre sabedoria, iluminando seus caminhos e mantendo-os, ó Deus, sempre firmes, com o propósito de servirem ao Senhor e de viverem para a honra e glória do Teu nome. Abençoe as nossas famílias aqui representadas, abençoe a nossa igreja aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esqueci de perguntar para vocês se alguém quer falar alguma coisa, contribuir com alguma coisa. Eu quero. Com algo, pode falar. Só sobre o finalzinho aqui da aula, tem um livro que foi escrito recentemente que se chama Cristo e o Coronavírus. E ontem, no grupo que a gente está, eu e mais algumas meninas estamos conversando sobre esse livro, um dos tópicos foi sobre o fato de Deus usar o sofrimento não como forma de punição, mas de purificação para aqueles que estão em Cristo. E aí, ouvindo tudo que você falou e pensando na carta, eu acho que vale muito a gente pensar sobre isso, sabe? E a pergunta que você fez, como que a gente vai reagir, né, a esse sofrimento? O que Deus quer falar com a gente. Eu acho que a primeira consciência que a gente tem que ter é de que Ele não está fazendo tudo isso, e quando eu falo isso, não é só o coronavírus, é qualquer coisa que a gente está passando, como uma forma de punição, mas como uma forma de purificar aqueles que são seus. Ainda que esse sofrimento possa ter vindo de alguma decisão errada nossa, ou aproveitando a fala do pastor hoje, por uma falta de sabedoria. De alguma forma, a gente sempre tem que renovar a nossa esperança de que Ele nos purifica porque estamos nele. Então, contar com essa graça, contar com esse amor que você também falou, e trazer à memória sempre essa verdade, sabe? Ele nos ama, e se estamos em Cristo e conscientes de que dependemos da graça dele, então podemos contar com essa graça e podemos contar com esse processo de purificação, ainda que doa para caramba, por amor que ele faz isso por cada um de nós. Sim, e você falou faz total sentido, né? A gente ter oposição e ter sofrimento não significa que a gente não está caminhando no caminho do Senhor, né? Isso é normal. Às vezes a gente pensa, tem oposição contra mim, né? Como o próprio apóstolo Paulo tinha ali, tem sofrimento, isso não significa que você está caminhando longe dos caminhos do Senhor, se você tem, né, essa compreensão de orar e buscar ao Senhor. Mais alguém quer falar? Alguma coisa, contribuir? Com a aula? Não? Então, quer dar recado, André, Camila? Eu quero, rapidinho. Pessoal, depois que da foto, depois que acabar aqui, não esqueça de ir lá no Instagram que vai ter um vídeo em comemoração ao Dia do Jovem Presbiteriano. Então, aquele que passou no culto, para quem não assistiu o culto ainda, depois vê, mas é o vídeo da gente cantando o hino. Então, já corre lá pro Instagram, já compartilha e etc. E outra coisa, em nome da diretoria, queria agradecer agora a voz, né, falando pelo vídeo que vocês fizeram pra gente do Obrigado. Realmente a diretoria ficou toda emocionada quando eu mandei lá pro pessoal. A semana já foi um pouco difícil, que a gente foi gravando algumas coisas e nós, diretoria, durante a semana a gente já chorou algumas vezes. Aí o vídeo que vocês mandaram pra gente no sábado foi para cair por terra e para acabar mesmo. Porque a gente ficou bem emocionado, e agradecer de verdade, assim, tudo isso que a gente faz, com certeza é para a glória de Deus, mas só dá certo porque vocês apoiam tudo, né? Cada ideia que a gente tem, cada vídeo que a gente grava, assim, são poucas as pessoas que falam não, mas eu tenho certeza que elas falam não por motivos óbvios, mas, assim, a maioria das pessoas sempre está sempre disposta a nos ajudar, sempre disposta dando ideia, sempre disposta topando tudo que a gente faz. Então, tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente organiza, na verdade, vocês falam obrigado pra gente, mas na verdade a gente tem que agradecer vocês por sempre estar tão dispostos a nos ajudar e topar tudo, assim, né? Isso que é o bom da nossa galera, que vocês topam qualquer coisa que a gente faz, qualquer coisa que a gente pede. Até para as pessoas que passaram vergonha aí na sexta-feira da live, o pessoal topou super numa boa, foi super engraçado, foi super legal. E é isso, não sei se alguém da diretoria quer falar mais alguma coisa. Mas acho que é isso. É isso. Obrigado. Valeu.
Então vamos abrir as câmeras. Não sei quem que vai tirar foto, como é que vai ser, André? Então, eu não sei se a Camilinha pensou numa coisa, mas eu tô com o computador aqui, então eu consigo tirar um print e aí eu mando pelo WhatsApp. Mas abre aí, galera, todo mundo. A galera deve estar acordando, né? Certeza. A Camilinha abriu o áudio. Quer falar alguma coisa, Camilinha? Não, eu ia falar que eu tinha falado com a Paula, mas dá pra ser por aí também. Não, tudo bem, tá certo. Mas assim, ó, eu tiro o print, mas a Paula tira também, porque aí no meu eu tô aqui no canto superior direito, no dela é ela que vai estar lá. Beleza. Aí tira 2. Ó, tá faltando gente. Todo mundo ligando, hein? Vamos ligar a câmera aí. Enquanto vocês se organizam, só agradecer também a lembrança que a gente ganhou hoje em nome da equipe que está cuidando ali do culto. Obrigado pelo carinho. Já chupei algumas balas antes do almoço. Muito obrigado para quem participou. Obrigado pelo apoio, pelas orações que a gente tem feito. De coração, tem sido um aprendizado para todos nós ali, né? Mas muito obrigado mesmo. Enfim, valeu. Vocês são muito especiais. Ô, gente, vamos lá, ó. Tem gente que não abriu a câmera ainda, não quero citar nomes. Robson. Vamos abrir a câmera. Robson, Ivana não abriu também. Tem que aparecer todo mundo. Não precisa arrumar cabelo, nada. Tá bom, gente, assim, do jeito que tá. Robson abriu. Vamos, Ivana. Eu ainda não coloquei meu pijama de volta, hein? Olha só que maravilha. Ainda tô bonito aqui de terno. Então, também não. Eu preciso tomar banho ainda. Eu também. Ivana, na tela, quando você clica na tela assim, vai aparecer uma câmerazinha. Aí é só você clicar na câmerazinha que vai aparecer para você a imagem. Não? Peraí, gente, a Ivana tá tentando descobrir. Pelo amor de Deus. Clica na tela lá embaixo. Saudade de vocês, pô. Nem ligar o áudio ela tá conseguindo. Então fica só do lado mesmo, hein? Do lado direito. Bom, então vai bora, tirar? Vou pôr a foto do meu filho aqui. Então, sorri aí. Aí, ó. Peraí, que Vocês saiu. estão aonde, o Armando e o Matheus? Mais uma. 1, 2, 3. Eu não estoque, velho. Não, mas não, peraí. Ô, pai, ainda não tá na gravação, não, calma. Porque ela fica falando, aí fica aparecendo a mensagem aqui, aí corta. Vai, 1, 2, 3, mais uma, a última. Ah, meu, que Pera, gente, pera. Ok. Eu vou botar uma foto minha aqui. 3, 2, 1 e vai! Agora foi! Glória! Aí, foi! Glória! Pra mim foi. Foi? Pra mim foi também. Beleza, isso aí, gente. Beleza, valeu, galera. Preto na Camilinha, tá, gente? Tá, gente. Quem você falou pra mim, Armando? Manda. Deixa a Camilinha aí, por favor. Oi? Bom domingo, galera. Deus abençoe. Valeu, bom domingo. Bom domingo. Deus abençoe. Abraço. Saudades. Sabedoria. Sabedoria. Já foi.